everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês com vocês, aqui na plataforma Gonçalves Dias mais uma vez, num projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação do Estado, e a gente vem oferecer um preparatório para o PAES-UEMA e para o Enem, através de revisões de questões que já foram utilizadas nesses exames. Então, a gente trabalha com vocês uma revisão de conteúdo a partir de questões que foram utilizadas nessas provas. Vocês vão encontrar nos nossos componentes curriculares diversos materiais. Inclusive, nesse vídeo que vocês estão acompanhando, vocês encontram o nosso material. No link da plataforma, aqui no canal do YouTube, vocês conseguem acessar a apostila. No caso da prova de língua estrangeira, vocês já sabem, o foco é a interpretação textual. Então, se você pegar esse material que a gente está disponibilizando em PDF para vocês, vocês vão conseguir analisar com mais calma o texto, procurar vocabulários que talvez vocês não estão tão familiarizados, tentar ajudar nesse processo de construção de vocabulário, de conhecer mais palavras, para te ajudar nesse processo de leitura e interpretação textual. Então, vamos lá. Aqui nós temos um texto, o nosso assunto hoje vai falar de expressions and vocabulary. Então, a gente vai focar em diferentes expressões e vocabulários. Tem algumas questões, e isso vale para o Enem e para o EMA, que vão dar um enunciado para vocês com um direcionamento. Então, ele vai destacar alguma coisa que está lá no texto e pedir para você analisar esse ponto que foi destacado, tá? Alguns focos vão ser mais gramaticais, outros vão ser contextuais. Então, vamos lá. A gente tem aqui um poema, foi um poema curtinho, da prova de 2023, do Enem, e o foco da pergunta foi, nesse poema, a expressão "No man is an island", ele é usado para ressaltar o quê, tá? Então, olha aqui, ele pegou do poema a primeira frase, o primeiro verso, e pediu para você analisar nesse poema ou nessa expressão o que está sendo destacado, né? Por que ele usa essa expressão "No man is an island"? E essa questão, pessoal, ela foi muito curiosa, porque muita gente errou, porque focou na palavra island. O que é island? Ilha. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em ilha? Algo isolado, uma porção de terra que está circundada por água. Então, a gente pensa muito nesse conceito de ilha com a ideia de isolamento, de solidão. E essa não é a resposta. Olha que a expressão, ela começa com uma palavra com sentido negativo. No man. Esse no, muitas vezes em inglês a gente pensa como não. Mas o no, em inglês, também serve para falar de um pronome indefinido que dá ideia negativa. No pode ser usado para dizer nenhum ou nenhuma. Então, ali ele diz, "No man is an island". Nenhum homem é uma ilha. Então, é um verso que está negando esse conceito de isolamento que a gente normalmente associa com a palavra ilha, tá? Então, a nossa atenção para resolver essa questão é nessa expressão aqui. Mas essa expressão, ela faz parte de um todo, ela faz parte do texto. O que que esse verso está inserido num poema? O que ele está dizendo? No man is an island entire of itself. Nenhum homem é uma ilha inteira em si mesmo, ou em si mesma. Every man is a piece of the continent, a part of the man. Cada homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Então, olha que o texto todo, ele está chamando atenção para essa ideia da integração. Todos nós somos pedacinhos isolados, mas juntos a gente forma um todo. Você forma um todo na sua casa, com a sua família, na escola, com seus colegas, nos seus grupos sociais, nos seus grupos de amizades, na sociedade como um todo, no nosso estado, no seu município, no país, no mundo. Então ele vai chamando atenção para isso. O final do poema. Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind. A morte de cada homem, ou de qualquer homem, me diminui, porque eu estou envolvido na humanidade.
Então, uma pessoa faz parte de um todo. Cada um tem a sua individualidade, mas essa individualidade compõe um grupo. Então, a ideia que essa expressão nesse poema transmite é a ideia da conexão e não a ideia do isolamento ou da solidão, como muitas pessoas pensaram ao responder essa questão, tá bom? Então, vamos seguir para mais uma. Enem PPL é aquele Enem voltado para as pessoas privadas de liberdade. Em 2022, foi uma prova que na parte de língua estrangeira se assemelha muito ao conteúdo cobrado no Enem regular. O que a gente tem? Um texto em linguagem mais objetiva, é um texto dividido em parágrafo, vai até o finalzinho da linha ali para vocês, e na sequência a fonte. Parable of Sower, ou seja, a parábola do semeador. Então, é um fragmento de um texto maior. É um texto que traz diálogos, por isso que vocês observam as aspas. Nesse trecho do romance Parábola do Semeador, os nomes Bancolê e Olamina representam o ou a. Então, ele está fazendo associação a dois vocábulos, dois termos que foram citados lá no texto. Bom? Então, a gente tem que voltar para o texto para tentar identificar isso. Quando você for ler o texto, aqui eu vou traduzir com vocês para facilitar a compreensão, mas é lógico que quando você está fazendo a sua prova, a tradução é um recurso que você vai utilizar conforme o seu grau de proficiência. Se você tem um conhecimento maior ou menor de vocabulário, isso vai te ajudar ou não, né, te facilitar ou dificultar o processo de compreensão textual. Sempre importante lembrar que existem palavras cognatas, que são as palavras parecidas com português, e você que escolheu fazer a prova de inglês tem na sua cabeça já um vocabulário consolidado de inglês. Então é importante você colocar isso em prática. Vamos voltar. Foco em duas palavras, Bancolê e Otamina. Então vamos lá. We walk on, the stranger walking with us. Nós seguimos em frente, o estranho caminhando conosco. É um texto que é um fragmento de um romance. Taylor Franklin Bancolê. Our last names, an instant bond between us. Então aqui ele já começa a chamar atenção para quê? Para os sobrenomes, os nomes de família que eles possuem. Nós somos descendentes de homens que assumiram sobrenomes africanos lá na década de 60. O pai dele, o avô dele, todos tinham tido os nomes modificados. E aí, eles fizeram essa substituição. Yoruba, que é fazendo referência a uma etnia, a um grupo, teve essa indicação da substituição de nomes. Most people chose, aqui aspas, porque é a fala de uma pessoa, a maioria das pessoas escolhia nomes Swahili. Swahili é um dialeto, uma língua, que é falada em alguns países da África, no Quênia, por exemplo, e em outros países também, lá na década de 60. Isso foi o que uma pessoa com esse sobrenome Bancolê contou para a pessoa que está narrando esse poema. Ele queria ser chamado de Bancolê, pelo sobrenome. Abre aspas de novo para outra fala. My father had to do something different. All his life had to be different. Meu pai tinha que fazer algo diferente. A vida toda meu pai quis ser diferente. Eu não conheço as razões dos meus avós. O último sobrenome era Brum, mas isso foi mudado sem nenhum tipo de prejuízo. Mas por que foi escolhido Olamina? Aí ele coloca, até mesmo meu pai não sabia disso. He made the change before. Ele fez essa mudança antes mesmo, o avô fez a mudança antes mesmo do pai ter nascido. Então, o pai simplesmente assumiu que o sobrenome era Olamina e seguiu em frente. E assim o restante da família também continuou fazendo. Ou seja, pela indicação que a gente observa, tanto o termo, né, o nome Bancolê quanto Olamina são nomes que tentam fazer esse resgate de uma identidade africana. Foram sobrenomes que foram adotados fazendo referência às origens africanas dessas pessoas, desses afro-americanos que se estabeleceram nos Estados Unidos, tá bom? Então a gente observa
pelos termos ou que são parecidos ou que você já conhece e principalmente pelo contexto do texto. Na sequência, outra questão também do Enem, agora de 2021, que trabalhou com foco em expressão. Olha que na questão anterior foi foco em vocabulário. Nossa expressão é a seguinte, at odds with. E aí o que acontece? Quando eu falo de expressões, tem algumas expressões que a gente chama de expressões idiomáticas. Idioms ou idiomatic expressions, expressões idiomáticas. O que quer dizer isso, professor? São termos que a gente observa que são usados em conjunto, mas que não devem ser analisados literalmente. Quer dizer, eu não posso traduzir ao pé da letra, porque se eu traduzo ao pé da letra, ele vai me dar um sentido completamente diferente. É como se eu chegasse para vocês e eu falasse assim, gente, eu estou nessa aula hoje com borboleta no meu estômago, com borboleta voando no meu estômago. Por que eu uso essa expressão? Para falar que eu estou ansiosa, para falar que eu estou nervosa, para falar que eu tenho um sentimento comigo que não tem nada a ver com o pé da letra, né? O significado de borboletas estarem de fato voando no meu estômago, entende? Então é usar palavras no sentido abstrato, no sentido figurado. A gente usa muito esse recurso quando nós empregamos figuras de linguagens, metáfora, metonímia, analogia. Então é comum a gente observar isso. E em inglês isso também existe. A dificuldade que a gente vai ter é porque, como a gente está falando de uma língua estrangeira, muitas vezes a gente desconhece o que essa expressão quer dizer. Então, vou dar um exemplo para vocês em inglês. Em português, quando a gente quer falar de uma coisa que provavelmente não vai acontecer, você diz assim, eu vou te pagar no dia de São Nunca. Por que a gente fala São Nunca? Porque você não vai pagar, porque é uma coisa que não vai acontecer. Em inglês, não existe essa expressão dia de São Nunca. Como que eles usam? Que expressão eles usam para falar disso? Eles usam when pigs fly. O que quer dizer when pigs fly ao pé da letra? Quando os porcos voarem. Mas se eu falar em português, quando os porcos voarem, ninguém vai entender nada do que eu quis dizer. Por quê? Porque as expressões idiomáticas, elas variam de cultura para cultura. Tem algumas expressões que são gerais. Muita gente conhece de diferentes países. Mas tem algumas expressões que são muito específicas daquela cultura ou daquela nacionalidade. Então, quando se pensa em palavras ou expressões idiomáticas, é importante você analisar o contexto e não a tradução ao pé da letra, tá? Professora, como é que eu vou saber? Se você está analisando uma questão, um contexto, e está muito absurdo a interpretação ou o significado, provavelmente aquela palavra está sendo usada em um outro contexto, tá? Com outro significado. Então, vamos lá. A presença de at odds with na fala desse personagem do cartoon revela o quê? Então, vamos para o cartoon. Esse cartoon é um exemplo de texto que o elemento visual não nos traz muita informação. O foco da pergunta está na expressão, que é a linguagem verbal. At odds with, ao pé da letra, significaria algo como que está ímpar com algo. Odd, em inglês, pode ser estranho, esquisito, ou, nesse contexto, algo diferente, algo que está discrepante, bom? Vamos lá. O que o texto diz, né? A imagem não diz muita coisa, você vê duas pessoas, ele está com um olhar meio assustado, meio esquisito na comunicação, mas o foco é na análise textual. My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Meu desejo de estar bem informado está atualmente em choque com o meu desejo de permanecer são. Ou seja, uma coisa não está batendo com a outra. Eles estão em conflito. Então, essa expressão at odds with demonstra essa dificuldade de conciliar os desejos diferentes. Desire é desejo, que é um sinônimo de anseio. Então, ele tem o desejo de estar sempre bem informado. Mas ao receber tanta informação, ele não consegue ficar são, quer dizer, bem mentalmente, porque é muita informação recebida.
entende? Então, a expressão at odds with, em inglês, representa essa dificuldade de conciliar as duas coisas. Aqui eu trouxe uma questão do Paisuema mais recente, ano passado. E aí vocês vão observar uma daquelas características que eu venho destacando para vocês em outras aulas. Textos mais extensos, com uma linguagem mais objetiva, parágrafos divididos certinho, tá? A frase vai até o final, e muitas palavras utilizadas no sentido denotativo, diferente do que eu estava falando anteriormente, as expressões idiomáticas, que é o sentido figurado. Então aqui, por exemplo, é um texto que está falando de uma pessoa, Wangari Maathai é o nome de uma mulher, o texto é um texto biográfico, como é que eu sei? Porque tem o nome da pessoa, a data de nascimento, quando ela morreu, onde ela nasceu, quem ela foi. Então, o texto vai me dando características que eu consigo identificar o gênero, tá? Aí eu já falei para vocês, sempre analisa primeiro o enunciado, mesmo no caso da UEMA, tá? Eu já passei, ó. Wangari Maathai, a fonte, Wangari Maathai, esse extrato, quer dizer, esse fragmento, foi retirado de uma biografia, então eu sei que é um texto que fala da vida de uma pessoa. Nobel Peace Prize, é uma vencedora do Prêmio Nobel da Paz, e ali tem a fonte que seria britânica, que é como se fosse um site de enciclopédia. Bom, olha a pergunta. The underlined words, né, essas palavras que estão destacadas, environmental, national e natural, que aparecem respectivamente no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo, elas representam morfologicamente o quê? A pergunta é como se quisesse saber assim, qual é a classe gramatical dessas três palavras respectivamente? Quer dizer, de acordo com a ordem que elas estão apresentadas. Análise morfológica é você pensar na função que aquela palavra, na classificação que aquela palavra desempenha em determinado contexto, tá? Então, é eu pensar, por exemplo, essa palavra, ela é um substantivo? Ela é um adjetivo? Ela é um advérbio? Ela é um verbo? E muitas vezes, para você identificar isso, a gente tem que voltar para o contexto. Então, ele disse que está no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Essa distribuição, às vezes, ela está alterada, porque o nosso material aqui, para vocês conseguirem visualizar, a gente divide em mais vezes. Então, por exemplo, a primeira palavra lá, ele chamou para environmental, natural e international. Cadê? Environmental, national e natural. Environmental, tá bem aqui no comecinho, ó. Então, olha só. Kenyan politician and environmental activist. Environmental activist. O que é o significado disso? É um ativista ambiental. Uma ativista ambiental. Então, essa palavra ambiental, ela representa o quê? A característica, a qualidade. Ela podia ser uma ativista de outras causas, mas ela é uma ativista ambiental. A mesma coisa se aplica às outras palavras. A palavra nacional, a palavra natural, são adjetivos. As três palavras servem para dar aquela ideia de característica, de qualidade, como a gente falava há um tempo atrás, quando se pensava em adjetivo. Todas elas acompanham um substantivo ou oferecem algum tipo de característica a um nome, tá bom? Então, as três. De novo, aquilo que eu venho ressaltando quando eu falo de questões da UEMA. É um texto maior, um texto mais longo, mas a pergunta, ela é direcionada. Ela é uma pergunta voltada para um foco específico. Nesse caso, análise gramatical de três expressões ou de três palavrinhas. Outra questão da UEMA para a gente analisar. De novo, um texto maiorzinho, tá? Aqui um texto informativo. Esse nome que aparece aqui embaixo é o autor, quem produziu o texto. Uma vantagem que vocês podem, apareceu aqui duas vezes, Paisuema 2023, só para reforçar com vocês o ano da prova, tá? Foi um errinho ali na digitação. How to stop eating sugar. Como que você deve parar de comer açúcar? Ou como parar de comer açúcar, de consumir açúcar? É um texto que vai argumentar e vai discutir sobre isso.
Texto mais longo, vários parágrafos, já falei disso várias vezes com vocês. A fonte desse texto, New York Times. O que quer dizer isso? Que é um texto informativo. É um texto que vai trazer para vocês informações objetivas, muitas palavras parecidas com português, tudo aquilo que eu venho reforçando com vocês em várias aulas. Olha o foco da pergunta. O termo ou os termos ones que aparecem no texto, aparecem destacados no primeiro e no quinto parágrafo, nesse texto se referem a quê? Então, esse tipo de questão também tem uma análise gramatical. Ele vai trabalhar com vocês a capacidade de você perceber referência pronominal. A palavra one, a gente normalmente pensa em quê? A gente vai pensar, olha, ali tem um, a gente vai pensar em número um. One, ones, uns. Não é. One é numeral cardinal para dizer um quando você está falando de quantidade, quando você está falando de ideia quantitativa, uma unidade. Agora, quando você vê ones com esse plural, ou quando você vê one, mesmo no singular, ele pode estar sendo utilizado para fazer referência a algo indefinido. Ele é um pronome indefinido que está fazendo referência a um termo que já foi citado. Então, vamos ver primeiro a ocorrência inicial, bem aqui, e depois a gente volta para aquela última. O texto fala de como parar de comer açúcar. Primeiro parágrafo destaca que os americanos consomem muito açúcar, tal. Depois ele começa falando aqui. Ones aparece destacado. O que é importante quando se pensa em referência pronominal? O pronome é utilizado para substituir ou complementar um nome. Então, o pronome ele é usado para falar de uma coisa que já apareceu antes. Tá? Por que a gente usa um pronome? Para substituir um nome, tá? Ou para complementar. Então, nesse caso, esse termo one está falando de algo anteriormente citado. Então, você sempre tem que voltar um pouquinho para entender do que ele está tratando. Surpreendente é como pode soar, muitas pessoas cortaram, né, que pararam de consumir o açúcar, descobriram new eating habits, novos hábitos alimentares que são mais prazerosos do que os antigos. Os antigos, o quê? Os hábitos alimentares. Então, esse ones que aparece aqui é para falar dos hábitos alimentares que foram mencionados anteriormente. Lá na outra ocorrência, palavrinha ones de novo. Eliminate all added sugars for 1 month and then add back only the ones you miss. Elimine todos os açúcares que você adicionou durante um mês, ou todos aqueles alimentos que têm açúcar, e depois adicione de volta somente aqueles que você sente falta. Aqueles o quê? Os açúcares. Aquilo que você está tentando parar de consumir, como foi destacado no título do texto. Ou seja, a nossa referência aqui, da primeira ocorrência dessa palavra, é sobre os hábitos alimentares, e a segunda ocorrência sobre os açúcares que você adiciona na sua dieta, ok? Pessoal, a gente encerra mais essa aula. Eu vejo vocês em um próximo momento. Até lá e vai!